o slide? Sim. Tá. Então, meu nome é José Marcelo, eu sou aqui de Brasília, eu fiz o meu mestrado, né, na UNB, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, sobre paisagismo ecológico. Depois eu trabalhei como professor na Escola de Paisagismo, né, em 2011, 2012. Depois eu fui ser professor na Universidade Federal do Amapá. Nesse tempo eu fiz um doutorado, que se chama Parques Lineares ao longo de corpos hídricos urbanos. Né, se vocês, e essa apresentação foi baseado nessa minha tese, né, de doutorado sobre parques lineares. Se vocês colocarem o meu nome ou parques lineares no Google, já baixa direto essa tese. E depois, faz 3 anos que eu estou morando em Palmas, no Tocantins. Eu sou professor da Universidade Federal do Tocantins e eu leciono disciplina de paisagismo lá, para o curso de arquitetura e urbanismo. E também outras disciplinas de projeto, né? Bom, então vamos começar agora, né? Muito obrigado, Simone, obrigado a vocês, alunos, por estarem aqui conosco, né? E a gente vendo a história do planejamento urbano, vocês estão me ouvindo legal? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Vendo a história do planejamento urbano, né, do século XX, a gente vê que, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, na década de 50, 60, 70, as grandes cidades elas tinham essa ideia de canalizar os canais. Né? Existia uma verdadeira indústria do concreto armado. Quando tinha algum córrego passando por alguma dessas cidades, esses córregos eram rapidamente canalizados. Né? Se achava que com isso ia melhorar problemas como inundação ou poluição, e hoje em dia a gente sabe que não é assim. Né? A gente vê como uma forma, né, de mitigar, de resolver vários problemas na cidade, está surgindo, né, novos tipos de projetos chamados de parques lineares, tá? Em que se tenta tirar essas canalizações, esses concretos, inserir a vegetação nativa e restaurar as margens desses córregos das cidades. Né? Seria, então, esses parques lineares um mecanismo de união entre a conservação da natureza e as expectativas humanas de lazer dentro de um parque. Então, a gente vai ver vários projetos, tá, de parques lineares nessa apresentação. Só que antes dessa ideia desse termo, né, de parques lineares, houve alguns estudos, né, principalmente na década de 80, de uma disciplina da ecologia, da biologia, chamada ecologia da paisagem. Foi muito bom que no webinar da quinta-feira passada, né, a palestrante falou sobre conservação em jardins, e ela deu uma aula muito importante sobre o que era ecologia da paisagem. Né? É uma disciplina da biologia que estuda a estrutura da paisagem como manchas, matrizes e corredores. Né? E a gente sabe que os córregos, os pequenos córregos, eles funcionam como corredores, e eles têm uma importante função, tá? De funcionar como um ente ligando várias manchas, né? Então, ele serve para trânsito das espécies da flora e da fauna. Então, esses corredores são muito importantes. E na década seguinte, na década de 90, esses princípios, esses preceitos da ecologia da paisagem, começa a entrar lentamente para o paisagismo, para o landscape design.
né, para o projeto de paisagismo. E surge na década de 80 e 90, na década de 90, tá, os primeiros artigos sobre corredores verdes. Era um termo que eles utilizavam, greenways, né? O primeiro livro, tá, que utiliza esse termo no planejamento urbano é um livro de Flink and Stearns, né, chamados Greenways, A Guide to Planning Design. Corredores Verdes, um guia para o planejamento e projeto, né? E eles conceituam os corredores verdes como espaços livres lineares que preservam e restauram a natureza em cidades, subúrbios e áreas rurais. Uma coisa muito importante é que esses corredores verdes não necessariamente precisam estar nas margens de córregos, tá? A gente pode também planejar corredores verdes ao longo de estradas, ao longo de ferrovias que foram abandonadas, tá? Interligando, fazendo sistemas de parques utilizando esses corredores. E o mais importante mesmo seria utilizando essa rede hídrica, tá? Essas fotos aqui mostram corredores verdes multifuncionais em Singapura. Se usa atualmente esse termo, corredores verdes multifuncionais, porque eles têm que ter várias funções. Por exemplo, a função de drenar a água da chuva, a função de lazer, né, para a população, a função de transporte, de ciclovias, por exemplo, né? Então, são corredores verdes multifuncionais. E a partir dos anos 2000, tá? Mais recente ainda, surge o conceito de parques lineares. Tá? Só que, bem anterior a isso, no século XIX, a gente vê, né, certas pessoas já projetando esses corredores. Tá? Isso na minha tese eu faço esse histórico. Né? E eu descubro, né, eu pesquiso e descubro que no século XIX não eram os urbanistas que desenhavam as cidades, e sim os paisagistas. Eram os paisagistas que estavam lá reformando e melhorando as cidades. E nos Estados Unidos, nós temos a obra, né, o trabalho de um paisagista, que é o pai do paisagismo, né, como uma disciplina, que é o Frederick Law Olmsted. Vocês estão vendo o meu mouse aqui? O primeiro projeto dele, utilizando um corredor verde, foi na Universidade de Berkeley, na Califórnia. É uma universidade super conceituada, né, hoje em dia, e lá tinha um córregozinho que sempre inundava o campus. E ele resolve empiricamente, porque não existia ainda o estudo da ecologia, né? Ele estudando mesmo, descobrindo, ele resolve plantar à margem desse pequeno córrego, que é o Strawberry Creek, com espécies nativas, e quando esse córrego aumentava de nível, né, essa vegetação absorvia esse excesso de água. Tá? O Frederick Law Olmsted, ele também projetou em Nova York um parque bem linear ao longo do rio Hudson, que é o Riverside Park. Ele não chegou a ver essa obra concluída. Tá? Essa obra ela demorou décadas para ser concluída, até hoje ela está sendo ampliada. Aqui uma imagem do século XIX e uma imagem atual. Tá? Só para vocês terem ideia de como o Frederick Law Olmsted é importante, ele projetou o Central Park em Nova York e ele que criou o primeiro curso de paisagismo na Universidade de Harvard. Porém, a sua obra mais importante é o Sistemas de Parque de Boston. Tá? Boston, no século XIX, era a cidade mais poluída dos Estados Unidos. Tinha um rio aqui, que era o Rio Charles, que era como se fosse o Rio Tietê hoje em dia. E ele vai, né, conectar vários parques,
tá? Com esse córrego, ele vai renaturalizar as margens com vegetação nativa e, o mais importante, ele vai demolir uma represa que estava impedindo o fluxo natural da água, tá? Muitas pessoas na época criticaram, falavam assim, não, essa represa que está melhorando, que não deixa inundar mais. E ele fala, não, a gente precisa restaurar o fluxo natural da água, ou seja, maré alta, maré baixa, certo? Os rios também têm maré alta, né? Tem uma diferença de nível, né? Olha, e aqui um mapa atual, tá? Ele revegeta toda essa área aqui, e é super importante, é super conhecido esses sistemas de parque de Boston, também conhecido como o Emerald Necklace de Boston, o colar de esmeralda de Boston, né? Então, ó, apesar de não ter muito livro sobre o assunto da ecologia, ele conseguiu combinar, né? A engenharia sanitária e o paisagismo, né? Os primórdios do que conhecemos hoje como restauração ecológica. E essa obra continua até hoje, tá? Eles estão ainda conectando atualmente trilhos de trens que estavam abandonados, sempre conectando cada vez mais parques, conectando o jardim zoológico, conectando o jardim botânico, fazendo um sistema de parques conectados. Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu fui para Boston, eu fotografei essa área, tá? Do Emerald Necklace. E é muito interessante ver que você não tem pavimentação asfáltica, nem concreto, né? É uma pavimentação por onde as pessoas caminham, de barro mesmo, tá? E a vegetação, o nível da água, ela avança aqui, inunda algumas áreas, não tem problema. É a natureza, né? São os fluxos de energia que encontramos na natureza. E as pessoas andam de bicicleta aí, fazem Cooper, é uma grande área de lazer da cidade de Boston, tá? E tem essa importância ecossistêmica muito importante, de ser um grande corredor verde, tá? Agora vamos para os exemplos atuais, né? Eu falei que a partir dos anos 2000, né, esse conhecimento dos corredores verdes, né, eles vão dar fundamento, né, para a implantação desses parques lineares, né? Outra coisa muito importante foi o conhecimento de estratégias de planejamento, que a gente chama de infraestrutura verde. No exterior é Green Infrastructure, que são técnicas alternativas de intervenções, tá? Pode ser telhados verdes, biovaletas, tá? A gente vai ver já no próximo slide o que são essas técnicas de infraestrutura verde, tá? Elas trabalham principalmente formas de armazenamento natural da água da chuva e das enchentes, tá? Uma coisa que a gente tem muito importante nesses projetos do exterior é o comprometimento dos órgãos públicos de manter o foco nesses projetos por décadas. Pode mudar o prefeito e o governador, mas esses projetos, eles continuam, né? Eles têm uma perenidade, independente de questões partidárias. Eu sempre falo para os meus alunos, para eles lerem um artigo muito importante, né, que se chama Infraestrutura Verde, uma estratégia paisagística para a água urbana. Ó, anotem esse autor, Cormier e Pellegrino. Tá? É um artigo de uma revista da USP, muito bom. Esse Pellegrino é um professor lá da USP. E esse Cormier foi um dos primeiros arquitetos paisagistas a implantarem essas técnicas de infraestrutura verde em projetos de jardins e parques. É um paisagista que atuou muito na costa oeste americana. Eu não sei se vocês sabem,
mas foram esses estados da costa oeste, Califórnia, Oregon, Washington, tá? Que começaram a implantar essas estratégias alternativas. Tradicionalmente, né, esses estados que são lá da costa do Pacífico dos Estados Unidos, eles tinham um problema de infraestrutura muito grande. Tinha sempre inundações, são áreas secas, né, de clima meio desértico, mas quando chove, chove torrencialmente, né? Então, nós temos, por exemplo, a tipologia do jardim de chuva, né? Que são a construção, tá? De pequenas depressões. Eu vou passar rápido aqui, tá? Depois vocês leem esse artigo. São pequenas depressões do lado de estacionamentos ou ruas, e a água pluvial vai ficar aqui armazenada por algum dia, ou algumas horas, ou alguns dias. Agora, precisa de muito conhecimento, tá? Não é fácil, precisa de muito cálculo para projetar isso. Precisa ter um cano ladrão para essa água, ultrapassando certo nível, né? Ela seja recolhida. Vejam que existe uns canos aqui embaixo, toda uma tecnologia, um sistema de drenagem, tá? Também temos o canteiro pluvial, tá? Que são basicamente jardins de chuva que foram compactados em pequenos espaços urbanos, né, para pequenas áreas. Olha, aqui a gente tem um canteiro pluvial do lado de um estacionamento coberto de um shopping. Olha aqui um jardim de chuva, isso aqui é um jardim de chuva numa universidade, e quando não tem chuva, vocês estão vendo aqui no cantinho, pode ser utilizado como anfiteatro. E quando tem chuva, a água do telhado é canalizada para cá, e aí fica armazenado durante alguns dias, e lentamente essa água, né, vai sendo absorvida. Temos também tetos verdes, o teto verde, né, dá para ter uma aula só sobre tetos verdes, mas também é uma alternativa muito importante para você pegar essa água pluvial e reter ela, né, por muitas horas, por muitos dias. Nós temos dois tipos de teto verde. O extensivo, que ele é mais fininho, utiliza só espécies mais ralas, né? E temos o intensivo, que é quando a gente quer que a pessoa visite o teto verde e tenha algum tipo de lazer ali, tá? Aí precisa de um solo mais profundo. Tem esses dois tipos de teto verde. Tá? Temos também as biovaletas. As biovaletas são parecidos com jardins de chuva, só que maiores. São depressões mais compridas, mais lineares. Tá? E a água da chuva, tanto da calçada como da rua, ela pode escoar para cá e ficar várias horas ou dias armazenadas. Tá? E um tipo maior ainda é a lagoa pluvial, né? A lagoa pluvial ela pode funcionar, por exemplo, como uma área de piquenique ou até um campo de futebol assim meio informal, tá? Durante alguns meses do ano. E quando chove muito em determinada época do ano, né, se encher de água. Tá? Olha, o nome desse paisagista que utiliza muito essa técnica na costa oeste americana é Nathaniel Cormier. Tá? Ele é super importante. E aí agora eu vou mostrar algumas propostas muito importantes, tá, de projetos de parques lineares, né, ao longo de cursos hídricos nesse contexto urbano. Um exemplo super importante é na cidade de Toronto, é a maior cidade do Canadá, né, uma cidade com mais de 4 milhões de habitantes, uma cidade industrial, né, na orla dos Grandes Lagos. E essa cidade existia um rio, o chamado Rio Dom, né, ele tinha, aqui ó, essa mancha mostra a antiga calha desse rio, né, e durante a década de 30, 40, com a industrialização, né, aumentando, ele foi totalmente canalizado.
os níveis de oxigênio chegaram a quase zero, tinha mortandade de peixes, e quando chovia, existia grandes alagamentos, né, com doenças, com febre tifoide e tudo mais. E aí, nos anos 2000, em 2004, houve um grupo de pessoas preocupadas, tá? Organização civil das pessoas mesmo, que fez parceria com a prefeitura e com órgãos particulares também, industriais, comerciantes, e criaram uma comissão para estudar a foz do Rio Dom, né? A comissão do Dom River Laws, né? Eles fizeram um plano diretor para melhorar, né, essa condição. E nesse plano diretor, eles fizeram um concurso e tudo mais. E aqui são imagens, olha. Antes, esse rio, ele fazia um ângulo de 90 graus aqui, ó. 90 graus, e essa água era jogada lá nos Grandes Lagos. E toda essa área aqui era uma área abandonada, de armazéns, estava bem decadente. Tá? Então, eles queriam renaturalizar essa foz do rio, fazendo áreas alagadas, reconstituindo essas áreas alagadas, tá? E também criando novas áreas residenciais e de lazer, tá? O projeto ganhador foi em 2008, tá? De autoria de Michael van Valkenburg, é um arquiteto paisagista, tá? Ele ganhou o prêmio em 2009 da Associação Americana, né, dos Arquitetos Paisagistas, e é muito interessante esse projeto. Olha como é que era antes, era como se fosse aquelas docas onde estacionavam os navios e tinham os armazéns, e essa área estava totalmente degradada, né? Então, eles têm que esse projeto ele está em andamento hoje em dia. Eu busquei até umas fotos na internet, vou mostrar como é que está sendo feito, né? E eles sabem que esse projeto ele vai demorar décadas, ele pode demorar 30 anos para ser concluído. Ele vai custar milhões e milhões. Então é importante a gente saber que as cidades, as grandes cidades, eles estão investindo, né, nessa renaturalização dos rios, né, nesse renascimento desses rios, através desses parques lineares. Estão investindo milhões. O mais difícil, olha, a água ela fazia um ângulo de 90 graus. Eles tiveram que escavar toda essa parte aqui, ó, para criar um novo curso para o rio. Aqui, ó. E essa área aqui seria uma área alagada, meio que de pântanos naturais, tá? E vai ter uma área também que vai explorar um turismo, tá? Vai ter pontes para pedestres, tá? Priorizando espécies nativas. Olha, aqui são imagens que eu procurei, recentes, são fotos de 2019, olha. Aqui imagem como é que estava em 2000, né, antes da intervenção. Tá? E olha aqui o projeto. Ó. E aqui são imagens já atuais, ó, deles fazendo esses contornos, né? Esses contornos mais naturalistas, onde vai ser inserida a vegetação, tá? Uma pequena parte desse projeto já foi concluída, tá? Vou mostrar para vocês. É o que eles chamam de Parque Corktown Common. Parque Corktown Common. Bem aqui naquela curva de 90 graus, ó, perto daquela curva, nessa partezinha aqui, olha como era feio nos anos 2000, tá? Só uma área totalmente abandonada da cidade, tá? E esse arquiteto lá que ganhou o prêmio, né, ele já fez essa parte. Aqui está uma foto do Google Earth de 2020. Tá? E é um parque que ele armazena a água da chuva, a água da enxurrada, tá? Essa água da enxurrada.
ela vai para cisternas subterrâneas, que armazena essa água da chuva, tá? Fica armazenado bem aqui nessa parte mais alta, tá? E depois essa água da chuva, quando atinge certo nível, tá? Ela é sedimentada, ela é limpa, vai para playgrounds infantis, essa água, tá? Tem um pavilhão aqui com playground, eu vou mostrar, e tem toda uma área alagada também, com espécies de áreas alagadas, né? Criando um pequeno ecossistema, tá? Ó, aqui tem uma vista aérea, essa parte aqui foi implantada. Essa parte aí, essa partezinha foi implantada há uns 3 anos, uns 2 anos. É algo bem recente mesmo, tá? Aí tem esse pavilhão, ó. E a água esses jatos aqui, ó, eles saem dessa água da chuva que está nessa cisterna gigante que coleta a água da chuva. Tá? Depois que essa água passa por essa parte do playground aqui, ela vai para essa parte aqui da área de pântanos mesmo. Ó. Tá vendo que interessante? Esse é um projeto muito, muito importante, tá? De parque linear. Outro projeto muito importante, tá? Mas que eles estão tendo muita dificuldade de implantar, é o projeto para o Rio Los Angeles, em Califórnia. Então, o Rio Los Angeles tinha um córrego, né, que passava por dentro da cidade de Los Angeles, é a segunda maior cidade, né, dos Estados Unidos, cidade industrial. E na década de 30, esse córrego foi totalmente canalizado. Né? Aqui mostro imagens ele sendo canalizado. Vocês já viram aquele filme O Exterminador do Futuro? Que Schwarzenegger ficava fazendo perseguição de moto aqui, né, com aqueles androides, não sei o que era, se passa aqui. Parece um esgoto, né? Tem vários filmes de Hollywood que mostram a perseguição de carro aqui, um verdadeiro esgoto a céu aberto. Então, em 2007, né, em 2002 foi feita uma comissão com a sociedade civil, com a prefeitura e com empresários, né, para você criar um plano diretor para a revitalização desse rio. E em 2007 foi aberto um concurso público, onde esse Civitas Landscape Architects ganhou esse projeto. Tá? Foi também premiado, tenho mostrar aqui algumas imagens, tá, desse projeto. Né? Agora, também vai ser um projeto que vai demorar décadas para ser concluído, 30 anos, 20 anos, 30 anos. Só que tem uma dificuldade nesse caso, é que esse rio é um rio intermitente, naturalmente, né? Essa região de Los Angeles é uma região semidesértica, né? Então, e o ecossistema da cidade de Los Angeles já foi muito alterado. Ele já não, esse rio aí, ele já não tem tanta alimentação. Então, o que está havendo aí é falta de água para alimentar esse rio. Ele passa vários meses do ano sem água. Então, eles estão tendo essa dificuldade, tá? De fazer como é que a gente vai conseguir essa água. A água da chuva não está sendo suficiente, digamos, né, para manter um fluxo mais ou menos contínuo. Aqui são imagens de como antes e como vai ser depois. Tá? Ele ainda está no início das obras. Tá? Mas também tenta aliar, né, as expectativas humanas de recreação com a criação de um ecossistema, né, com espécies nativas, com restauração pelo menos parcial das margens. Né? Você vê que aí é um local bem extremo, assim, e vida marinha, né, também. Porém, o caso de mais sucesso, eu vou mostrar agora, desses parques lineares ao longo de cursos hídricos, está lá em Seul, na Coreia do Sul. É o Parque Cheonggyecheon, tá? Vocês sabem que até a década de 40, até a Segunda Guerra Mundial,
A Coreia era uma colônia do Japão, né? Era um dos países mais pobres do mundo, e no centro de Seul passava um córrego que tinha muito esgoto, era um esgoto a céu aberto, tinha palafitas, ó, e as pessoas jogavam esgoto. E aí, né, na década de 70, a Coreia foi ficando industrializada, e os governantes, os prefeitos, resolvem enterrar esse problema. Né? Eles resolvem enterrar o córrego por debaixo de uma grande rodovia. Olha, o que aconteceu? Os pilares dessa rodovia começaram a corroer, né? Estava embaixo de uma área úmida, tinha um córrego passando por baixo. Então começou a haver problemas estruturais, tá? Com os pilares dessas rodovias. Em 2003, está vendo que são sempre projetos de 2000 para cá, né? São projetos que custam milhões, mas as prefeituras eles estão investindo milhões e milhões na renaturalização das margens desses córregos. Então, em 2000, teve um prefeito que lançou uma campanha, foi a campanha própria do prefeito, meio que particular, para fazer um vasto projeto de revitalização urbana dessa área. Tá? É um parque linear de quase 6 quilômetros. Tá? Então, foi retirada toda aquela autoestrada, né? E aí teve um grande debate na época que se não ia aumentar o engarrafamento. Mas aí eles investiram, tá, em transporte público, aumentaram a linha de metrô, e não foi sentido nenhum problema impactante na questão de engarrafamento. Essa área, inclusive, virou a área turística mais importante da cidade de Seul. Tá? E já foram feitos estudos que comprovam que essa área aí, ao longo das margens desse córrego, é 4 graus mais fresco, mais frio, do que nos quarteirões do lado, né, do centro da cidade. É muito bom para a questão térmica. Né? E eles plantaram vegetação nativa nas margens. Olha aqui como era antes, né, que feio. Né, cortava a cidade em dois, as pessoas não conseguiam atravessar direito de um lado para o outro. E agora? Tá? Foi colocado, né, solo, né, foi colocado plantas, tá? Foram feitas pequenas pontes de pedestres e ciclistas. Algumas dessas pontes são feitas de pedra, olha aqui. Tá? Foram colocados peixes, patos. E foi deixado 3 antigos pilares como sinal da mudança, para as pessoas não esquecerem, né, que antigamente ali passava uma autoestrada horrorosa. Tá? Esse projeto desse canal Cheonggyecheon é a área mais visitada de Seul atualmente. Tá? Então, foi um investimento também que valeu a pena, está trazendo milhões e milhões em turismo, né? E melhorou o ecossistema, e melhorou termicamente, e não atrapalhou o trânsito. Tá? Olha, outro projeto aqui importante, agora na Europa, né? A gente já viu América do Norte, Ásia, é o Parque Chemin de Lille. Tá? É uma área que fica no subúrbio de Paris, era uma área de antigos abatedouros, tá? E depois que o rio Sena passava por dentro de Paris, ele ficava todo poluído. E eles resolveram transformar essa área aqui, tá, desse parque, era uma área abandonada de antigos abatedouros e também de depósito de lixo. Uma área que capta a água poluída do rio Sena, tá? E através de piscinas, eles vão filtrando essa água, através de tanques naturais. Tá? De um arquiteto paisagista chamado Thierry Jacquet. Olha, ele construiu várias piscinas, ele chama de piscinas, né?
As primeiras piscinas só são bactérias, são algas unicelulares, né, e bactérias que vão fazendo a filtragem dessa água, né? São 7 piscinas dispostas em cascatas. Aí depois a próxima piscina você tem mais gramíneas, tá? Que vivem em áreas alagadas, tá? E depois você tem plantas maiores, né? São as macrófitas, são plantas mais bonitas, como ninféias, como papiros, tá? Aguapés. E você pode ver que é uma área que trata a água, mas que é aberta, né, a todos, virou um parque visitável. Todo esse concreto aqui, ele é feito com concreto de demolição, com materiais de demolição, tá? E esse paisagista, esse Thierry Jacquet, ele está agora especialista em fazer projetos de esgoto, né, de tratamento de esgoto, né, são jardins biofiltrantes que ele fala. São jardins. Então, ele está especialista em fazer projetos, por exemplo, de pegar esgoto e, através dessas piscinas, desses tanques, filtrar a água, mas deixar essa área aberta ao público. Tá? Olha, tem também uns projetos bem interessantes na China, tá? De parques lineares. Parque Yongning, em Taizhou, na China, e é um escritório de paisagismo, se chama Turenscape, depois eu vou passar, né, imagens. Olha, aqui a margem como é que era, né, depois da renaturalização, tá? Esse parque também é desse escritório, ó, chamado Turenscape, é o Parque da Fita Vermelha, na cidade de King Huandao, não sei pronunciar direito, tá? Mas são grandes cidades industriais, né? E ele renaturaliza com áreas alagadas, tá? Esses parques, e esse elemento da fita vermelha, ele dá uma certa linguagem para esse parque, ó. Né? Essa fita vermelha aí, você tem iluminação, você tem algumas vegetações inseridas, serve de guia, de caminho, né, para as pessoas. Né? E eles reconstituíram, não sei se dá para ver, pequenas ilhotas, pequenas áreas alagadas que existiam anteriormente nesse córrego, nesse rio. Tá? Olha, eu sempre gosto de passar esses sites, né, porque é sempre bom a gente saber o que eu chamo de estado da arte. O que está sendo feito no paisagismo atualmente, né? Então, ó, anotem esse site, que é desse escritório chinês. Eles estão ganhando muitos prêmios internacionais, né? Eles não fazem parques só na China, eles têm parques no mundo inteiro. É www.turenscape.com. Tá? Acho que só colocar Turenscape vai aparecer lá no Google. Tá? Então, eles têm vários projetos de infraestrutura verde, tá? De corredores verdes, de parques lineares. Tem projetos muito interessantes, né? Para os alunos de paisagismo e de arquitetura, é muito interessante. Eu recomendo outro site que é muito bom, é de um escritório de paisagismo especializado em infraestrutura verde e de trabalhar com a água. Tá? Desse arquiteto chamado, desse paisagista chamado Herbert Dreiseitl. Não sei como é que pronuncia, tá? Um alemão. www.dreiseitl.com. Tá? Ele também está ganhando atualmente muitos prêmios internacionais. Ele faz projetos de praças, por exemplo, isso aqui é uma praça no Canadá, ó, onde ele reconstitui, ele faz, era uma área que era alagada antigamente, né? Então ele reconstitui esse alagado, ele utiliza gramíneas
né, da região, tá? E é um projeto bem agradável esteticamente, tá? Eu sempre falo assim, já tem algumas iniciativas no Brasil, né? Mas tem que sempre pensar também na questão estética. A questão estética não pode ser ir para um segundo plano, tá? A questão ecológica e a questão estética são igualmente importantes. Olha, esse aqui é um projeto dele para um bairro na Alemanha. Isso daqui é o quintal desse bairro. Parece um lago, né? Mas na verdade é uma biovaleta, tá? Que ela só se enche de água no período de chuva. E a população utiliza como uma área de lazer, tá? Como se fosse o quintal deles, a parte de trás da casa. É um condomínio ecológico esse aí. Arcadian Nenden, tá? E no Brasil, né? Será que a gente tem algumas coisas no Brasil? Ah, sim, ó. Temos um site muito importante, tá? Já que, né, somos paisagistas, que é da Sociedade Americana de Paisagista, American Society of Landscape Architects. Se chama ASLA. Olha, www.asla.org. Tem vários projetos importantes. Vale a pena vocês pesquisarem nesse site, vários projetos. Inclusive, tem vários projetos da Turenscape e desse arquiteto alemão, tá? Entre os projetos que ganharam prêmios, tá? É muito, muito importante. E no Brasil, né? O que a gente vê no Brasil sobre esses projetos de parques lineares, de renaturalização de córregos? A gente vê que tem uma grande dificuldade na implantação das propostas no contexto nacional. Na maioria das vezes, os planos são implantados apenas parcialmente, devido à falta de investimentos e à falta de vontade política. Questões partidárias interrompem muitos projetos e muitas ideias, né? Quando você tem um prefeito de um partido, aí muda de partido, e aí o projeto fica engavetado. Então, vamos ver algum histórico, né, desses parques lineares. Uma primeira iniciativa foi feita pelo arquiteto Rui Otaki. Esse mesmo arquiteto que projetou aqui em Brasília o Brasília Shopping, não sei se vocês sabem. Em 1977, ele previu, né, um parque da nascente do Rio Tietê até chegar à cidade de São Paulo, tá? Ele foi apenas parcialmente construído, tá? Principalmente ali próximo da nascente existe esse parque ecológico do Tietê, tá? Ele está fora de São Paulo, tá? Porém, o mais importante exemplo que eu gosto de citar é o Parque Ecológico da Glebaé, no Rio de Janeiro. Na escola de paisagismo, a gente já sempre fazia visitas todo ano para esse parque. É um parque pioneiro, tá? De renaturalização de margens, projetado pelo primeiro arquiteto paisagista que se preocupou com esse paisagismo ecológico no Brasil, que é o Fernando Chassel. Ele faleceu faz pouco tempo, né? E o objetivo desse parque era criar paisagem utilizando o princípio da ecogênese, né? O que é ecogênese? Está escrito num livro dele muito importante, se vocês puderem comprar esse livro, é muito bom, se chama Paisagismo e Ecogênese. É o processo de restauração de um ecossistema degradado, ou parte dele, restituindo-lhe as condições mais próximas das originais. Eu vou contar um pouco da história desse projeto. Tem uma área aqui na Barra da Tijuca, né, que uma construtora comprou, chamado Parque Península. E para construir esses prédios, né, os órgãos ambientais falaram, tudo bem, você vai ter a licença de construção, mas você vai ter que reconstituir as margens
são áreas de preservação permanente. Então, eles contratam o Chacel, né, para criar esse sistema de parque. E no início ele foi bem criticado, porque existia essa ideia que mangue é impossível ser reconstituído. Existia essa ideia no Brasil, sabe? Esse preconceito, assim, essa pré-ideia. É impossível a reconstituição de mangue. É uma coisa impossível que você vai fazer aí. E no fim, ele construiu, né, esse sistema de parques, olha, aqui, ó, na margem, tá? É um sistema de parques que deve ter aí, sei lá, uns 2 ou 3 quilômetros, tá? Ele contorna aqui, vai até o Barra Shopping, tá? E esse projeto ele foi dividido em 3 modelos, tá? Isso aí foi uma ideia, uma sacada muito boa, tá? Desse paisagista, o Chacel. Ele explica direitinho no livro Paisagismo e Ecogênese. Ele cria 3 modelos. O primeiro é o modelo Mangue, tá? Onde ele vai reconstituir todas as árvores do mangue e onde você tem esse fluxo das águas, parecendo com aquele projeto lá de Boston, né, do Emerald Necklace. Então você vê, essa foto aqui eu tirei numa das visitas com a escola de paisagismo. Olha, as calçadas, não tem calçadas, tá vendo? São seixos, é a terra mesmo, e a água pode avançar, retroceder, tá? Então, isso aí você está o quê? Fazendo o quê? Você está reconstituindo o fluxo natural da água. E você tem 3 espécies arbóreas principais. Rhizophora mango, um mangue vermelho, tá? Que é esse mangue aqui grande, que tem essas raízes aéreas, né? Chinus terebentifolia, aroeira rosa, numa parte mais de areia, né? E Hibisco pernambucensis, o algodoeiro da praia, que Burle Marx utilizava muito, né? Foi Burle Marx que foi o primeiro a utilizar essa espécie em jardins, tá? Depois desse modelo mangue, você tem o modelo restinga. A restinga, naturalmente, é a faixa que vem depois do mangue na natureza. É uma área que fixa as dunas, é uma vegetação que tem que ser resistente à grande salinidade, né, a pouca adubação, né, são árvores que têm que resistir ao vento, né, e você tem aí nessa área muitas frutíferas, né, então você tem, por exemplo, abacaxi, olha, abacaxi ornamental, pitanga, muitos jardins de bromélia, olha que lindo esses jardins. Tá? Isso aqui, o Chacel, ele faz todo um projeto paisagístico. É diferente de uma simples revegetação. Por isso que isso aqui eu falo, gente. O paisagismo ecológico não é simplesmente você jogar as espécies nativas de qualquer jeito. Tem que ter uma composição paisagística. A gente não pode esquecer das questões estéticas, tá bom? Ó, temos muito cactus nesse modelo restinga, é uma espécie que tem, né, na restinga naturalmente, e temos muitas palmeiras, gerivás, né, também. E, por fim, temos o modelo parque, que faz a transição para os prédios, é já chegando nesses prédios desse condomínio, né, vertical aí. Modelo parque é onde você pode usar espécies exóticas, é onde tem as quadras de lazer. Então, você tem as espécies consagradas do paisagismo mesmo. Tá? Eles fazem interligação daquela parte natural com os prédios. Olha a construção dos prédios aqui. Então, você tem babosas, iucas, dracenas, né? Grama-amendoim, bromélias, orquídeas, né, pândanos, né, toda a vegetação que tradicionalmente a gente utiliza no paisagismo. Olha, já estou quase chegando no fim do meu tempo, né, Simone? A gente vê, pessoal, também, a partir de 2010, parques muito importantes na região norte do Brasil, ao longo de córregos,
né? Estou falando um pouco disso porque, como eu estou agora na região norte, eu gosto de pesquisar sobre isso. São parques da arquiteta Rosa Clias, por exemplo, o Parque Mangal das Garças, onde ela utiliza as aningas, que é como se fosse uma água-pé gigante. As aningas chegam a atingir 2 metros de altura. E a prefeitura falou: eu não acredito que você vai utilizar aningas nesse parque. Que coisa feia, vai ficar horrível. E ela foi assertiva: não, vamos reconstituir a margem original lá da cidade de Belém. E ficou lindo você passar aqui, ó, por esse pier e você caminhar por cima dessas aningas, tá? Temos também o parque, qual que é o nome desse parque aqui, minha gente? Manaus, Igarapé do Mindu, tá? É um parque linear também, tá? Lá em Manaus. E, finalizando aqui a nossa palestra, um exemplo, né, local aqui de Brasília, acredito que a maior parte tem aqui de Brasília, foi o estudo de caso lá da minha tese, que foi o Lago Paranoá, as margens do Lago Paranoá, que estão sendo assoreadas, né? Alguns estudos falam que, se nada for feito, né, daqui a 70, 80 anos, o Lago Paranoá vai estar todo assoreado, não vai existir mais Lago Paranoá, de tão rápido que está o assoreamento, principalmente aqui nesses braços, né? Assoreamento que vem de construções de longe. Em 2015, as margens desse lago, né, desse Lago Paranoá, eles começam a ter um projeto de governo que é tirar, né, as privatizações, os muros, as piscinas dessas margens e construir um grande parque linear ao longo dessas margens, né? E eu faço todo um histórico dessa ação lá na minha tese. Em 2016, um desembargador proibiu, porque disse que estava proliferando mosquitos, a ação, né, dos agentes públicos. Em 2017, houve já no fim do governo desse governador, né, que fez essa grande ação corajosa de tirar esses muros, esses cercamentos que impediam a população de caminhar na orla do lago. E já no último mês do governo desse governador, foi publicado um concurso público, né, que ganhou um estúdio lá de Curitiba, que foi o master plan de um grande parque linear que iria pegar toda a margem do Lago Paranoá, tá? Então, aqui são imagens desse concurso, tá? Desse projeto. Ia ter roda gigante, ia ter piers, caminhos. Algumas áreas iam ser mais naturais, né? Com a restauração da vegetação nativa, tá? Vocês podem achar esse projeto para download nesse site aqui, ó, concurso.orlalivre.df.gov.br ou no site desse Estúdio 41. Tá? Porém, mudou o governador, aquele negócio que eu estava falando, né, da mudança da visão, né, política, e o governador atual já falou que não vai pôr em prática esse projeto. Ele está completamente engavetado e o governador não vai colocar em prática porque diz que falta recursos e que ele não vai utilizar esses recursos, né, para a construção desse parque. Olha, tinha áreas para banho da população, tinha áreas de wetlands, que é áreas alagadas, né, onde as pessoas não iam caminhar na vegetação, mas sim em caminhos elevados, tá? Olha, Ibanez Rocha critica a circulação de pessoas na orla do Lago Paranoá. O governador afirmou que a liberação da orla deve ser feita por razões ambientais e que a circulação de pessoas leva sujeira ao espelho d'água. Tá? Então, isso aí pode ser um debate aqui para a gente, das nossas
né, ações. E eu termino aqui a minha aula, a minha palestra, espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Vou minimizar aqui. Não sei se eu passei o tempo. Não, não tem tempo, não. Obrigada. Agora vamos abrir para as perguntas, né? Se o pessoal quiser abrir o microfone, pode fazer a pergunta diretamente, né? Fazer algum comentário, contribuir, a gente está aberto. Uhum. Tem uma questão muito atual também, que é a orla do Balneário Camboriú, né? Eu estava vendo ontem, falei, não vou entrar nesse mérito não, mas também que está bastante polêmico, eles estão pegando areia do fundo do mar e trazendo, né, para o alargamento dessa faixa do mar, e está vindo, as pessoas estão notando que tem milhares e milhares de mariscos aparecendo na beira da praia, né? É um tema atual também, que pode ser explorado em trabalhos futuros, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? O pessoal está muito quietinho hoje. É. Estão te elogiando. Ah, Você está acompanhando o chat? existe alguma legislação para esse tipo de parque? Olha, é importante a gente ver, né, por exemplo, a legislação sobre APPs, áreas de preservação permanente, principalmente APPs urbanas, tá? Então, nós temos um novo Código Florestal, tá? No novo Código Florestal, ele fala que você pode ter em áreas urbanas a inclusão de áreas de lazer, por exemplo, tá? Existiam algumas pequenas restrições, né, na legislação anterior. É muito importante também conhecer, né, essa legislação sobre APPs, as faixas, aquelas faixas de 50 metros para córregos até, sei lá, 30 metros, 200 metros para rios mais largos e 500 metros para rios como o Rio Amazonas. Você sabe que essas faixas, elas são totalmente hipotéticas. Não existe nenhum estudo realmente botânico, biológico, para você ter essas faixas nessas leis ambientais. Inclusive, os biólogos, eles falam que se fosse para realmente preservar o ecossistema, essas faixas teriam que ser muito maiores, né? Essas faixas de preservação das APPs. Tem mais alguma pergunta aqui? Como fazer seleção das espécies botânicas a serem utilizadas nesse parque? Eu acho muito interessante o modelo que o Fernando Chassel utiliza no Parque da Glebaé, né? Porque, e isso é um modelo muito importante, porque quando você faz um parque linear, a parte perto do córrego, por exemplo, ela tem que ser a mais preservada, digamos que é a faixa buffer, né? É a área que não precisa ter muita visitação, né? Então, lá você coloca espécies, e vai ter mais espécies animais, né, da fauna entrando ali, né? Depois você tem uma área, uma faixa, digamos, de transição, né? Nessa faixa de transição, você vai ter muitas frutíferas, tá? Então, tem muitos projetos de parque linear pensando nessas três faixas. Então, a faixa da mata ciliar, onde tem um córrego, vai ser uma área mais reclusa, né, mais sombreada, né, com espécies mais com espécies arbóreas e vegetação mais densa. Depois vai ter uma faixa de intermediária, onde você pode colocar muitas frutíferas, árvores frutíferas, uma faixa de transição,
E depois você vai ter a terceira faixa, que pode ter os equipamentos de lazer. Quadras de esporte, pergolados, jardins com tradicionais, uma área onde a população humana vai estar usando, né, sem interferir tanto na fauna e na flora, digamos assim. Então, sempre é importante a gente utilizar. E o Chassel, né, ele fez esse parque no fim da década de 90, e ele já utilizou mais ou menos essa ideia, né, dessas três zonas, o modelo Mangue, o modelo Restinga, que o modelo Restinga era justamente a transição, e o modelo Parque, que era onde tinha os equipamentos de lazer, né? E a seleção das espécies botânicas sempre tentar utilizar espécies nativas, né? Espécies nativas, por exemplo, se você é um parque linear no Cerrado, né, você vai pesquisar, né, quais são as palmeiras do Cerrado que você pode utilizar, por exemplo, dentro da água. Um buriti, por exemplo, um buritirama. Se for na região norte, pode ser um açaí, o buriti também, né? Então, a gente tem que estudar, buscar conhecimento. Eu mostrei aqui projetos bem recentes, né? Essa é uma área que ainda está sendo construída. Nós ainda estamos construindo. Então, nós paisagistas, a gente constrói esse conhecimento, né? Então, a gente tem que buscar livros, conversar com os nossos colegas botânicos, biólogos, né? Muito importante a gente saber pesquisar, buscar novas informações, tá? Zé Marcelo, antes de você responder o próximo, você podia parar a apresentação, que você está Ah, pequenininho para a tá. gente. Vou parar aqui, peraí, como é que eu faço? Peraí. Como é que faz para parar? Ah, aqui, achei. Parar. Olha, tem algumas perguntas bem específicas. Qual a porcentagem de nativas? Não tem nenhum total de porcentagens, tá? A gente vai como planejadores, como designers, a gente vai fazer um trabalho empírico, tá? De decidir. E outra coisa, o que define um parque linear? Nos meus artigos, eu sempre, e nas palestras, eu sempre pergunto, mas o que define um parque linear? Eu pesquisei muito essa pergunta, o que é um parque linear? É simplesmente um parque em que você tem uma das dimensões muito maior que as outras. Ou seja, o comprimento, né, ele tem que ser muito maior que a largura. Ele funciona como um corredor lá da ecologia da paisagem. Então, na literatura só define isso. Parque linear é um parque em que uma dimensão ele é muito maior que a outra. E nem necessariamente ele precisa estar ao longo de um córrego. Tá? O Highline Park, lá em Nova York, que é um parque que está numa linha desativada de um metrô, ele pode ser considerado um parque linear. Tá? Então, ele é uma definição muito subjetiva. Quando eu comecei a minha tese, eu vi os autores mencionando quatro tipos de parque linear. Depois eu fui pesquisando e lá tem uma tabela que existe mais de 15 tipos de parque linear. Tá? Você pode ter parque linear ao longo de estradas, parque linear ao longo de ciclovias, parque linear ao longo de fábricas, né, abandonadas, áreas de lixo abandonadas, lixão também, né? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Vocês podem usar o microfone também, pessoal, não precisa só perguntar por escrito, não. Olha,
Aqui no Amapá, infelizmente, o maior entrave é político. Podemos ser um estado que mais preserva, mas nossas cidades padecem com diversos problemas, principalmente a falta de saneamento e o aterramento das áreas de ressaca, que são as áreas alagadas. Lá em Macapá, tem um exemplo muito interessante daqueles canais urbanos, né, que estão muito mal cuidados. A prefeitura, ela canalizou e construiu muros de arrimo, o que impede o contato, né, das espécies com as margens, né? É nas margens, nas áreas rasas, que os anfíbios se reproduzem, que os peixes se reproduzem. Se você destrói essas margens e faz um muro de arrimo, você está impedindo todas essas espécies de se reproduzirem. Tá? A seleção das espécies é feita com auxílio de um biólogo? Não, as espécies da flora, a ideia, tá, é que os animais venham naturalmente recolonizando, né, esses nichos, tá? Quando a gente projeta um parque. E as espécies botânicas pode ser feita pelos paisagistas. Como? Como? Muitas vezes, né, o arquiteto, ele sai sem muita formação, só tem 2 disciplinas no curso. Então, ele tem que buscar novas alternativas, né? Por exemplo, a pós-graduação da Escola de Paisagismo, né, Simone? Vocês têm disciplinas voltadas a isso, não tem? Fala um pouco das disciplinas. Sim, nós temos dentro da grade, né, a gente envolve toda essa parte, né, desde o início, né, do preparo do solo, de conhecimento de solos, adubação, e também vem a parte de vegetação, ao mesmo tempo que você vai desenvolvendo os projetos, né. Tem muito mais, né, que são, se eu não me engano, acho que são 22 disciplinas, né. Tem aula com botânicos também, não tem? Com flores. Sim. Não, algumas coisas a gente não tem como aprofundar muito, mas, na verdade, pela plataforma é liberado muito material para que aquilo que não é dado dentro de sala de aula, né, o aluno possa complementar. Mas a gente passa por botânica, por todos esses assuntos, sim. Mais alguma pergunta, gente? Existe um... Olha, Oi, boa Franciane. noite. Boa noite, Franciane. Tudo bom? Eu conheço a Franciane Marcelo, lá do Amapá, quando era coordenador do curso lá, né, Franciane? Você isso era mesmo. professora substituta. Ainda é professora substituta ou já acabou? Não, já acabou e hoje eu estou fazendo doutorado Ah, que em bacana. paisagem Que ótimo. Aonde? na UFPA. Que bom. E, Marcelo, só tira uma dúvida minha com relação a quando a gente tem, né, esse estudo já, né, de viabilidade para implantar um parque, principalmente nas grandes metrópoles, além da legislação, tem algum parâmetro mais, assim, físico, tipo um limite para determinar a área de ocupação, ou isso fica realmente a cargo de do planejador, do urbanista, ou mesmo a cargo da própria prefeitura, representante da prefeitura, do governo? Porque, assim, aqui no caso de Belém, né, a gente tem o Parque do Tinga, né, tem o Mangal, né, tem vários tipos de parques, só que cada um tem uma denominação e tem uma função específica, né, e aí, às vezes, alguns estão em áreas de reserva, né, permanente, né, de preservação, e outros não, estão mais próximo do rio ou próximo do centro. Só que aí eu sempre me questiono qual o parâmetro que realmente você deve focar, né, para determinar ou para estudar aquela determinada área para poder fazer uma implantação de um parque. Ou, né, no caso, como você explicou, né, tem vários tipos, né. Aí eu fico meio que com essa dúvida, até como é que eu posso, né, realmente enquadrar, né, esse parque na cidade. Ótima pergunta, e é um grande desafio, principalmente em áreas urbanas, em que você vai ter, por exemplo, assentamentos urbanos, casas, favelas, palafitas, adentrando essa área do córrego, né?
adentrando a área que deveria ter uma vegetação. Primeira coisa, a legislação sobre APPs, ver qual que deveria ser o tamanho mínimo, só que você vai ver que muitas vezes esse tamanho mínimo, ele vai estar, digamos, comprometido por casas em muitas áreas, né? Algumas, os planejadores urbanos, geralmente são os planejadores urbanos que vão estudar aquilo e propor, né, para a prefeitura. Não é um prefeito que está lá na frente que vai decidir. É o trabalho dos planejadores urbanos, e aí eu incluo também os arquitetos paisagistas, tá? Que vai chegar a um meio termo do que pode e o que não pode fazer e propor soluções. Eu sugiro você, é muito interessante percorrer o caminho de um parque chamado Parque Cantinho do Céu, já ouviu falar, em São Paulo, que fica na borda da represa Billings, que é a represa da onde as pessoas de São Paulo tomam água. E essa água estava cada vez mais ficando poluída. As pessoas estavam construindo favelas na margem casas, né, casas populares, na margem do lago. Então, foi feito todo um projeto de um parque linear, onde essa questão social, né, foi muito importante, porque algumas famílias tiveram que ser removidas e tiveram que colocar vegetação nessa área. Então, seria muito interessante você fazer um percorrido de como é que eles implantaram esse Parque Cantinho do Céu, porque com certeza eles encontraram esses problemas que você está relatando, né, que existe lá em Belém, né? E é todo um parque linear mesmo, sabe, que passa por vários quilômetros, assim. Bem interessante esse projeto. Você já ouviu falar desse projeto? Não, vou procurar. Parque Cantinho Fiquei do Céu. curiosa. E também tem um projeto muito interessante, tá? Deixa eu encontrar aqui na minha tese. Uma tese de um autor chamado Giovanni, deixa eu só procurar aqui, que ele fez toda uma tese sobre parque linear, e ele utiliza ferramentas atuais de geoprocessamento, de imagem de satélite, tá? Isso é muito importante, você conhecer essas ferramentas. Estou abrindo aqui, já estou procurando aqui. Giovanni. Só um momentinho. Não é Giovanni o nome. Espera aí. Tem novas ferramentas, né, que ajudam a gente, por exemplo, a se localizar na cidade. E tem ferramentas que no exterior é muito usada pelos paisagistas, tá? Que são ferramentas de geoprocessamento. É você saber usar softwares como o ArcGIS, né, como o QGIS, que eles ajudam a você, por exemplo, localizar porcentagens de área que eu posso ocupar com espécies arbóreas, porcentagem de área que eu posso ocupar com forração, entendeu? Isso aí são coisas que são muito utilizadas em projetos de parque no exterior e a gente não vê muito no Brasil. Pronto, achei. Um trabalho de Giordano, com G, Giordano, tá? É um parque linear ao longo do rio Corumbataí. Tá? Ele mostra todo esse processo de implantação de um parque, tá? Do rio Corumbataí. É a tese de Giordano. Giordano. Tá? Vou procurar. Já anotei aqui. Obrigada. De nada. E parabéns por ter entrado, né, no doutorado. Começou, né? A pesquisa. Uma das primeiras turmas, né, da UFPA. É a terceira turma. Terceira turma. E, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com relação à bibliografia, assim,
porque não é algo, não está dentro, a minha temática não está dentro das temáticas, mas assim, não tem digamos assim, nada com esse enfoque mais para a área de paisagismo, não é digamos assim, o carro-chefe, né? Lógico que tem outros, né? Então eu estou fazendo uma mesclagem de história, né? Projeto, e no caso focar paisagem. Então, estou construindo todo esse repertório. Então, eu estou atrás de material, livros, né? Certo. Tudo para enriquecer, para poder chegar no produto final. Leia parte da minha tese também, que é bem interessante, sobre esse histórico dos parques lineares. Tem muitos artigos, tá, importantes, trabalhos científicos dos primeiros parques lineares, em Portugal, tem muita coisa, na Europa, na Ásia. Tá? Vou procurar, sim, com certeza. Tá. Olha, eu acho que alguém já postou aí, ó, a minha tese, ó. Se vocês clicarem nesse link aí, ele já começa a fazer o download. Tem uns 50 megas aí. Eu acho que é isso, né, Simone? Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que é. Esse do site, você viu? Eu não sei se... Tem um link aqui. Você consegue postar o YouTube da Escola de Paisagismo, Simone, para colocar aí? Deixa eu ver. Tá, eu vou abrir ele aqui. Escola de Paisagismo de Brasília. Você está mais rápido que eu? Achou? Achei, já consegui copiar. Só um minutinho que eu já vou... Pronto. Ah, legal. E eu vou colocar aqui embaixo o link da Escola de Paisagismo de Brasília. O link mesmo da escola. Isso. Então, tá. Ótimo. Muito obrigado, gente. Pessoal, muito obrigado, né? Marcelo, foi excelente mais uma vez, né? Queremos mais, sempre muito bom. E o pessoal já perguntando, né, onde que vai ficar, porque realmente é um assunto, assim, muito interessante e que eu acho que, na verdade, ainda tem muito estudo, né? A gente precisa ainda pesquisar muito, tem poucas pessoas ainda, eu acho que pesquisando e estudando. E lutar para que esse parque em Brasília seja construído, né? Sim. Na orla do Lago Paranoá. Com certeza. Eu falo que o parque linear, ele é um instrumento de preservação das margens. Enquanto tiver pessoas usando, vai estar preservado. Agora, se deixar abandonado, como o governo está deixando, as pessoas lentamente vão reconstruir muros e cercas, né, nessas margens do lago, privatizando tudo como era antigamente. Como era, né? E já estão começando, viu, a fazer isso. Eu estava caminhando ali pelo Parque do Bragueto, e já tem gente aumentando, né? Avançando. Avançando. Isso sempre foi um problema, né? E se não tiver fiscalização, se não tiver alguém cuidando, vai acontecer mesmo, né? Vamos unir forças, né? Para conseguir. Tá bom, Zé Marcelo, muito obrigada mesmo, tá? Obrigado. Pessoal, obrigada, boa noite, tá? Pessoal que não acompanhava a escola, toda terça-feira nós temos um webinar. A semana que vem é feriado, na terça, então não teremos, mas a gente sempre coloca lá o link na bio para inscrição,
Porque a gente já teve problemas, né, de deixar o link aberto, e nós tivemos problema com hackers, por isso que a gente não deixa aberto. Mas aí vocês podem estar fazendo a inscrição, que a gente está toda terça-feira com um assunto bem interessante, tá bom? Tem no Instagram também, né? Tem, tá sempre no Instagram, tem. Tá bom. Tá? Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau.